Nós vamos começar, para não atrasar, esse material que a gente vai, essa palestra sua que vai ser gravada aqui, ela vai ser disponibilizada depois para todas as turmas, para todos os cursos. É um projeto que a gente está desenvolvendo de palestras com temas relevantes e que são cobrados na prova do ENAD. Então, vai ser a sua fala ela vai ser depois amplamente divulgada para vários acadêmicos, estudantes, em vários cursos e em várias instituições, tá? Só para você saber. E normalmente a gente começa, mesmo que tenham poucas pessoas no momento da gravação, para que não haja atraso nem para você, nem para quem chegou no horário, mas depois isso é divulgado e comentado e mostrado em todas as instituições, tá bom? Só para você ficar sabendo. Então, nós vamos dar início à nossa quarta palestra do ciclo de palestras do ENAD. E no dia de hoje, nós temos a honra e a alegria de receber a doutora Karine, que é delegada de polícia, que atua na Delegacia da Mulher em Montes Claros, e tem ganhado muitos prêmios, muita atenção, e sendo convidada frequentemente para palestras, para falar do tema, para discutir o assunto, não só pelo conhecimento que ela tem, obviamente, de estudos e desenvolvido na área, mas porque ela trabalha diretamente com isso e é reconhecidamente uma profissional que atua de forma ativa no combate à violência doméstica contra a mulher. A doutora Karine, no dia de hoje, vai falar sobre a aplicabilidade da Lei Maria da Penha, e eu gostaria muito que vocês recebessem com muito carinho, que é o que ela merece, e muita atenção. Karine, seja bem-vinda. E a professora Karine é professora de Direito Penal da Unifipol. Karine, você tem o seu tempo aí, fique à vontade, e saiba que é muito, muito bom receber você. Obrigada, querida. Muito obrigada a todos. Obrigada pelo convite. Um abraço aí para a nossa coordenadora Sinara. Mais uma vez aqui com vocês. Eu adoro participar desses eventos que a gente pode trazer informações sobre a Lei Maria da Penha, porque a gente percebe, Vânia, que 100% das pessoas já viram falar sobre a Lei Maria da Penha, mas menos da metade conhece o teor da lei. Então, a lei ainda é desconhecida, o teor da lei ainda é desconhecida. E como aqui esse evento é para vários cursos, não só para o curso de Direito, eu fico feliz em participar, porque a gente colabora aí para difundir essas informações a respeito da Lei Maria da Penha. É de grande importância nós entendermos que a Lei Maria da Penha ela surgiu como uma necessidade. Infelizmente, a gente precisa da Lei Maria da Penha, que o ideal era que nós não precisássemos. Então, nós não somos privilegiadas, igual a gente ouve muita brincadeira, né? Mas não tem lei João da Penha, só tem lei Maria da Penha. Infelizmente, nós precisamos da Lei Maria da Penha, porque 80% das mulheres que procuram o SUS por ter sido agredidas, por ter sido violentadas, foi no âmbito doméstico pelos seus companheiros ou ex-companheiros. Então, a nossa estatística com relação à violência contra a mulher no âmbito doméstico, ela é altíssima. Ela é muito mais alta do que a qualquer outro tipo de violência. Para vocês terem uma ideia, a delegacia aqui em Montes Claros de Mulheres é a delegacia que mais recebe ocorrências em todas as delegacias, é o maior número de ocorrências policiais. Então, a violência doméstica é algo muito preocupante, e a mulher é a principal vítima dessa violência, sem dúvida nenhuma. Então, por isso, como uma das conquistas do movimento feminista, dos movimentos em prol dos direitos das mulheres, surgiu em 2006 a Lei Maria da Penha. Nós sabemos que as conquistas no que tange aos direitos das mulheres são conquistas lentas. Para vocês terem uma ideia, até outro dia as mulheres não podiam votar. Apenas na Constituição de 1946 as mulheres puderam passar a votar e ser votadas. Até 1962, as mulheres precisavam de autorização do marido para fazer contratos, para viajar, para ter emprego, para ter trabalho. E apenas em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher passou a ter o direito de fazer tudo isso sem autorização do marido. E apenas na Constituição de 1980 foi colocado de forma
formal que homens e mulheres são iguais perante a lei, mas nós sabemos que isso é apenas formalmente, porque ainda não atingimos esse patamar de sermos completamente iguais. Para vocês terem uma ideia, até 2002, a virgindade da mulher era considerado motivo de anulação do casamento, de motivo de anular o casamento, até 2002. Em 2005, o termo mulher honesta foi tirado do Código Penal, porque nós ainda tínhamos essa expressão no Código Penal até 2005. Então, a gente vai percebendo que são conquistas. E a Lei Maria da Penha foi mais uma dessas conquistas. No dia 7 de agosto de 2006, após uma pressão que as feministas, a Maria da Penha, a própria Maria da Penha, que sofreu duas tentativas de feminicídio pelo marido, na época era homicídio. Após essas situações de pressão, organismos internacionais pressionaram o Brasil, através do relatório 54, exigindo que o Brasil fosse mais rígido no que tange à violência contra a mulher, em razão dos altos índices de feminicídios, na época homicídios, que ocorriam contra as mulheres. Então, a partir daí, o Brasil decidiu aí, os legisladores, elaborar aí a Lei Maria da Penha, Lei 11.340, em 2006 entrou em vigor. A Lei Maria da Penha, ela surgiu como um mecanismo não apenas de repressão, é importante entender isso, ela é multidisciplinar. A Lei Maria da Penha, ela trabalha com o enfrentamento, a repressão, a prevenção, todas as formas. O objetivo dela é criar mecanismos para enfrentar e para prevenir a violência contra a mulher, não apenas repressão. Por isso, ela é uma lei multidisciplinar, trabalha em todas as frentes. Porque, diferente dos demais tipos de violência, mais do que qualquer outro tipo de violência, a violência doméstica contra a mulher, ela demanda uma atenção especial, porque é muito fácil, ou é menos difícil, eu ir à delegacia denunciar uma pessoa que entrou na minha casa e roubou minha televisão. Mas você procurar uma delegacia para denunciar o pai dos seus filhos, denunciar o seu filho, denunciar o seu companheiro, o seu neto, é muito mais difícil. É muito difícil. Então, é um tipo de violência que demanda uma atenção especial. Além de ter um índice altíssimo, nós ainda temos que entender que é um tipo de violência que precisa ser tratado de forma especial. Por isso, a necessidade da Lei Maria da Penha. E quando você me perguntou sobre o tema e eu sugeri a aplicação da Lei Maria da Penha, é porque muita gente faz confusão. Nós sabemos que a violência contra a mulher, que a gente chama de violência de gênero, ela ocorre em todos os lugares, não só no âmbito doméstico, não só no âmbito familiar. Ela ocorre também nas faculdades, ocorre no local de trabalho, ocorre nos barzinhos, ocorre na rua, ocorre no ônibus, ocorre entre amigos, ocorre em todos os lugares. No trânsito, né? Ocorre no trânsito. Mas a violência de gênero, que é essa violência baseada nesse poderio masculino, num modelo de patriarcado, nesse modelo social que se baseia no poderio masculino em detrimento aí de uma submissão feminina, essa é a violência de gênero baseada nesse modelo. Essa violência de gênero, ela é, sim, uma violência que deve ser encarada como algo preocupante, mas é importante que saibamos, a Lei Maria da Penha, ela só se aplica, vai se aplicar para a violência que ocorre no âmbito doméstico, familiar e nas relações íntimas de afeto. Por isso, quando você me pediu o tema, eu quis tratar dessa questão, porque as pessoas confundem muito. Pessoas até da área do direito às vezes fazem confusão. Ainda que nós tenhamos violência de gênero em outros ambientes da sociedade, a Lei Maria da Penha, ela é aplicável somente para situações de violência doméstica, violência familiar e relações íntimas de afeto. Isso está lá no artigo 5º da lei. E o que significa isso? Âmbito doméstico. O âmbito doméstico, quem quiser acompanhar, está lá no artigo 5º da lei, e está bem definido, não tem nenhum segredo aqui, não tem nenhuma dificuldade na leitura do artigo. O âmbito doméstico é compreendido entre o espaço de convívio
de convívio de pessoas, ainda que essas pessoas sejam esporadicamente agregadas. Essas pessoas não precisam ser pessoas que têm vínculo de parentesco, por exemplo, pessoas que dividem uma república, podem ser pessoas que não têm vínculo familiar, mas que estão durante um tempo morando juntas, um hóspede, uma funcionária doméstica que trabalha ali na casa. Ou seja, naquele âmbito doméstico se aplica a Lei Maria da Penha. Pessoas que vivem ali sob o mesmo teto, ainda que de forma esporádica, ainda que não seja de forma permanente. Uma outra situação que se aplica à Lei Maria da Penha é quando existe vínculo familiar, ou seja, vínculo de parentesco. Nesse vínculo familiar, nesse vínculo de parentesco, se aplica a Lei Maria da Penha para as relações que houver vínculo biológico, vínculo afetivo, não só relações, não só pessoas que são parentes biologicamente falando, por afinidade e por vontade expressa. Por exemplo, um filho adotivo ou marido e mulher que se uniram ali por vontade expressa. Então, o vínculo familiar, mesmo que as pessoas não morem sob o mesmo teto, o vínculo familiar também é um âmbito que se aplica à Lei Maria da Penha. Atenção, a Lei Maria da Penha se aplica, portanto, o âmbito doméstico, pessoas que vivem sob o mesmo teto, ainda que de forma esporádica, mesmo que não tenha vínculo familiar. No âmbito familiar, parentesco, seja por parentesco biológico, seja parentesco por afinidade, ou parentesco por vontade expressa, ainda que não vivam sob o mesmo teto. E ainda quando houver relação íntima de afeto. Nas relações íntimas de afeto, que em regra são os casos dos namorados, também se aplica a Lei Maria da Penha, ainda que essas pessoas não coabitem, ainda que essas pessoas não vivam sob o mesmo teto, e ainda que seja ex-companheiro, ex-namorado, também se aplica a Lei Maria da Penha. Então, se um amigo, um colega de trabalho, agrediu ali, ou seja fisicamente, ou seja verbalmente, uma colega de trabalho, aplica o direito penal? Aplica, normalmente, mas não se aplica a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, portanto, só vai se aplicar na violência de gênero, nessa violência baseada na submissão feminina, nesse modelo patriarcal de homem superior à mulher, apenas nesse modelo de violência de gênero praticado no âmbito doméstico, no âmbito familiar ou em relações íntimas de afeto. Vejam bem, é importante definirmos isso. Por quê? Porque muita gente faz confusão e há uma agressão ali dentro do ônibus. Um cara agrediu uma mulher que não tem vínculo nenhum. Vai tratar na delegacia comum, vai ter o procedimento comum, mas não vai ter as tratativas, os procedimentos próprios da Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha, ela tem um procedimento próprio para aqueles casos que se tratam ali na Lei Maria da Penha, para esses casos que são aplicados à Lei Maria da Penha. E por quê? Esses casos, essa lei surgiu pela necessidade de tratar essa violência de forma especial. Então, por exemplo, e vou falar algumas aplicações aqui, nós temos de forma muito efetiva, porque a Lei Maria da Penha ela não tem ainda a efetividade que deveria ter, que nós gostaríamos que tivesse, em razão da ausência de políticas públicas. Todo mundo que já assistiu palestras minhas já me viu falando muito sobre isso. Nós temos uma lei, a terceira melhor lei do mundo, no que tange a violência doméstica contra a mulher, em termos do que é previsto, de previsões legais. Nós perdemos apenas para a Espanha e para outro país que eu não estou me lembrando aqui agora, que me fugiu a memória. E temos a terceira melhor lei do mundo, mas ainda estamos, dentre 84 países, no quinto lugar em que se mais matam mulheres no mundo. O Brasil é um dos piores países para se fazer turismo para as mulheres, estatisticamente dizendo. Então, nós ainda temos um índice altíssimo de violência, mesmo tendo uma das melhores leis do mundo. E isso por quê? Porque nós não temos a efetividade, nós não conseguimos colocar em prática o que a Lei Maria da Penha previu, que é o suporte, que é apoio, que são as políticas públicas para dar suporte a essa mulher. Nós sabemos
que a questão da violência contra a mulher, ela não é apenas uma questão de falta de condição financeira. A falta de condição financeira é também uma questão, mas não é a única. A gente vê mulheres que têm dependência financeira, mas que são muito dependentes dos homens emocionalmente dizendo. As mulheres ainda acreditam que só tendo o aval masculino é que elas vão ter valor. As mulheres acham que apenas casadas e tendo companheiro é que elas vão ser valorizadas na sociedade. As mulheres não buscam se valorizar por si mesmas. E eu costumo dizer que é muito bom ter um companheiro, um marido, ter alguém para dividir a vida, mas apenas se valer a pena, apenas se alguém vier para a sua vida para somar. E você e as mulheres vão entender isso, porque quanto mais você se capacita, quanto mais você se torna uma pessoa mais interessante, você busca o autoconhecimento, você busca a sua profissão, você busca a sua formação profissional, mais você atrai pessoas bacanas para sua vida. Então, é uma questão muito mais profunda. A Lei Maria da Penha, ela prevê todo esse mecanismo de suporte. Mas não conseguimos colocar em prática. É muito fácil, ou talvez seja menos difícil, para uma mulher que tem uma condição, buscar um suporte de um psiquiatra, de um psicólogo, ajuda ali dos amigos, às vezes tem um núcleo familiar que dá um suporte, mas às vezes nós temos mulheres que sofrem violência, que não têm condições, não foram sequer alfabetizadas, que não sabem nem o que é um psicólogo. Tem mulheres que não têm família, que foram desamparadas pelo pai, pela mãe, que não tiveram referência, que foram abusadas sexualmente quando crianças, que viveram num lar violento, que não tem condições que vive de Bolsa Família, que não tem condições de se sustentar, que tem uma penca de filhos e não sabe por onde agir, o que fazer. Então, é a mão do Estado que deveria agir nesse momento. Para a Lei Maria da Penha ser aplicada de forma correta, é a mão do Estado que tinha que dar suporte para essas mulheres que a gente chama de hipervulneráveis, que é o grupo de mulheres hipervulneráveis, são pessoas que não dão conta de andar com as próprias pernas ainda. E é fortalecendo essas mulheres, é fortalecendo as mulheres que nós vamos diminuir ou acabar com a violência contra a mulher no nosso país. No mundo todo nós temos violência contra a mulher, mas o Brasil é um dos mais violentos em todos os aspectos, mas muito grave a violência contra a mulher, mesmo tendo aí a terceira melhor lei do mundo. E a Lei Maria da Penha é muitíssimo importante, porque além de ter previsão de políticas públicas, psicólogo, assistência social, inclusão dessa mulher no mercado de trabalho, previsão de várias políticas públicas para dar suporte a essa mulher, a Lei Maria da Penha também trouxe como novidade, e não é mais tão novidade assim, que aí eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo já ouviram falar, das medidas protetivas de urgência. Essas medidas protetivas, elas são de suma importância. Eu vejo que foi um acerto da Lei Maria da Penha. Eu ouço dizer assim, mas as medidas protetivas não resolvem nada, não. As pessoas estavam falando assim, né, pelo cotovelo, assim. As medidas protetivas não resolvem nada, não. Resolve sim. O que aparece na mídia, um caso que chama atenção, um caso ou outro, não quer dizer que é a regra. A gente percebe que 90% das mulheres, e isso tem uma estatística sobre isso, 90% das mulheres que sofreram feminicídio, que foram mortas pelos seus companheiros, maridos, no âmbito doméstico, foram mulheres que não pediram medidas protetivas. Apenas 10% tinham medidas protetivas. Então, a gente percebe que as medidas protetivas podem ajudar, sim. É uma previsão da Lei Maria da Penha que ajuda bastante no combate à violência contra a mulher. E quais são essas medidas protetivas? Nós temos medidas protetivas várias. As pessoas acham que é só afastamento do agressor do lar. Não é. As medidas protetivas, que a gente chama de medidas protetivas de urgência, que é uma medida de cognição sumária para o juiz decidir de forma rápida, o juiz tem que decidir de forma rápida, tem 48 horas, e a gente encaminha esse pedido rápido também. Essa medida protetiva de urgência, ela é importante porque ela não é só esse afastamento do agressor. Nós temos a possibilidade de afastamento do agressor, desse agressor, determinação do juiz para esse agressor se manter afastado e não se aproximar da vítima, de tirar esse agressor do lar,
Temos também a possibilidade de suspender visitas quando ele estiver fazendo mal para os filhos, manter distância de tantos metros daquela vítima, não ir aos lugares que a vítima frequenta, que a vítima vai no dia a dia habitualmente. Temos, mas não temos só isso, não. Nós temos medidas protetivas de cunho civil. Temos a possibilidade de cumprirmos aí, de pedirmos aí os alimentos provisionais. E muita gente acha que alimentos provisionais só poderia ser pedido na vara da família, né? Mas aqui, num juízo de cognição sumária, nós poderemos pedir medidas protetivas, porque as mulheres muitas vezes não saem do casamento, não saem daquela relação, porque acham que não vão ter dinheiro para sustentar os filhos, vão dar conta sozinha. As mulheres têm essa convicção de que elas precisam dos homens para se sustentarem. E realmente precisa da ajuda mesmo, porque criar filhos sozinha é muito difícil. Então, com os alimentos provisionais, isso é mais uma força, mais um apoio. Temos também a possibilidade do juiz decretar separação de corpos ali nesse juízo de cognição sumária. Também tem algumas medidas protetivas que incluir o agressor em grupos de estudo, em grupos de reeducação, grupos de apoio. Incluir essa mulher aí no mercado de trabalho. Temos medidas protetivas, por exemplo, para cancelar contratos que a mulher às vezes tem assinado junto com o autor, para cancelar procurações que às vezes ela tiver feito, para que o autor preste uma caução provisória para ele não depredar os bens ali do casal, às vezes tem os bens que precisam ser protegidos. Ou seja, tem medidas de cunho patrimonial também, para não depredar o patrimônio. Então, a gente vai ver que aí nós temos várias medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Suspensão do porte de arma para aqueles homens que têm porte ou posse de arma de fogo. São várias as possibilidades de medida. E é muitíssimo importante. É muitíssimo importante, porque a vítima tem que querer pedir a medida protetiva, eu não posso pedir para ela. Ela tem que querer a medida protetiva, ela tem que procurar a delegacia. Só quem pode pedir medida protetiva? A vítima e o Ministério Público. 99% dos casos que eu já vi, 99,9% foram as vítimas que pediram, as próprias vítimas. Pode pedir diretamente no fórum, mas a maioria esmagadora pede mediante por meio da delegacia de mulheres, nos lugares que tem delegacia de mulheres, ou numa delegacia comum, nos lugares que não tem delegacia de mulheres. A delegacia de mulheres é mais uma previsão da Lei Maria da Penha, assim como o juizado de violência doméstica, mas muitas cidades ainda não têm, porque, como nós já falamos, a Lei Maria da Penha ainda não consegue colocar em prática tudo o que é previsto nela. De forma prática mesmo, a gente não consegue ainda, não tem ainda políticas públicas, não tem aí iniciativas governamentais para que seja colocada em prática. E as medidas protetivas vão ajudar bastante nesse momento aí que a vítima precisa ter um afastamento desse agressor, para que ela possa se organizar e tomar suas providências, quaisquer que sejam elas. Então, a vítima procura a delegacia, se for essa a única forma se ela não tiver condições de ingressar com o advogado, procura a delegacia, a medida é pedida não pelo delegado, é pela vítima. O delegado só encaminha o pedido da vítima. Juntamente, se tiver algum crime ali, o delegado vai instaurar inquérito ou não. A vítima vai ser encaminhada para exame de corpo de delito, que é analisar se ela tem marcas, vestígios da violência. A vítima vai ser encaminhada, porque aqui em Montes Claros hoje nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Aqui nós já trabalhamos em rede, com a rede de proteção, a rede de enfrentamento, que inclusive é tema do nosso projeto, do projeto interdisciplinar nosso desse semestre. E essa rede de enfrentamento foi implementada aqui na nossa cidade, e ela é importantíssima, porque são todos os órgãos atuando junto nesse enfrentamento. Polícia Militar, Ministério Público, Judiciário, o município, a Secretaria de Assistência Social, a Polícia Civil, Defensoria Pública, atuando aí no combate. Órgãos também não governamentais, ONGs, que também dão suporte às mulheres. E nós temos especificamente o CRAM, que é o Centro de Referência, onde dá o suporte ali para as mulheres, onde vai difundir esse trabalho da rede. Então,
Tudo isso tentando implementar a Lei Maria da Penha, tentando fazer que a Lei Maria da Penha seja efetivada para que a gente consiga dar suporte a essas mulheres. Porque, pessoal, trabalhando há 21 anos, que eu trabalho quase toda a minha carreira, aí vamos supor aí que desses 20 anos exclusivamente, 19 a 20 anos exclusivamente com violência contra a mulher, e só com violência contra a mulher. Trabalhei como delegada de mulheres em Uberlândia, São Francisco, aqui em Montes Claros, desde a inauguração. O que eu venho percebendo, e aí falando de forma empírica, que a questão é o fortalecimento da mulher. Sabe por quê? Sabe aquela expressão que diz assim, lagartixa sabe onde bate a cabeça? É mais ou menos isso, desculpando a expressão bem popular, mas assim, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu penso que se nós fortalecêssemos a mulher, se nós tratássemos cuidar da mulher, se nós conseguíssemos fazer as mulheres entenderem que elas podem se capacitarem, que elas podem andar com as próprias pernas, que elas não precisam de homem para se validar, que o homem tem que somar e não sugar, que o homem tem que ser algo positivo. O dia que as mulheres começarem a compreender isso, diminui consideravelmente a violência contra a mulher. Porque eu percebo ali no meu dia a dia, no meu cotidiano, a quantidade de mulheres que dão uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance para esse agressor, para esse relacionamento ruim, que às vezes não é só agressão física, às vezes, agora mesmo antes de começar aqui a palestra, eu recebi uma mensagem de uma pessoa me pedindo uma ajuda, e falando que ela morava aqui, mas não mora aqui mais, e que ela mudou para outra cidade, e o marido não afastou ela dos familiares, afastou dos amigos, não deixa ela trabalhar, ela não tem condições de fazer nada, a família não apoia, e ela está lá sufocada, ele não bate nela, mas ele é um torturador. Então, a gente percebe que nós temos várias situações de violência e que nós precisaríamos fortalecer as mulheres para que elas dessem conta de enfrentar. Porque por mais que eu digo nós enquanto órgãos públicos, eu enquanto delegada, todos os órgãos que trabalham no combate à violência, façamos o melhor que nós podemos fazer com a estrutura que nós temos, vai ter aquela mulher que não vai querer esse apoio. Vai ter aquela mulher que vai achar que, mas eu não vou enfrentar isso não, a justiça é muito devagar, eu não quero passar por esse dissabor, eu vou dar uma segunda chance. E aí vai continuando naquela relação violenta. E esse é a grande questão. A grande questão é nós tratarmos as mulheres, as políticas públicas, todas as palestras, todos os eventos, tudo que existir tem que ser para fortalecimento das mulheres. Os homens não vão continuar sendo agressivos se as mulheres não permitirem. Percebe? Lógico que tem um caso ou outro daqueles psicopatas, daqueles caras bem violentos que vão agredir de qualquer forma, que é aquela violência que existe em todos os lugares, em todos os países, em todos onde existe ser humano, né? Existe o fenômeno violência. Mas eu estou dizendo que numa boa parte dos casos, se as pessoas se valorizassem, reconhecessem o seu valor, no nosso caso aqui especificamente as mulheres, nós diminuiríamos consideravelmente a violência. Se as mulheres passassem a entender a importância dela se capacitar, dela não ficar dependente de homem, dela não depender de homem nem emocionalmente, nem financeiramente, mas querer um homem que some, que seja um parceiro, que seja um companheiro de vida, mudaríamos com certeza. E as mulheres entenderem que elas podem buscar ajuda, que a culpa não está nelas. Isso tudo a gente precisaria de suporte. Porque você que está aqui no âmbito acadêmico, você consegue me entender. Mas e aquela doninha que está lá na comunidade, nas favelas, aquela pessoa que não tem estudo, que não aprende, não teve uma instrução familiar, que não tem nenhuma formação, nenhum autoconhecimento? Para essa pessoa é mais difícil. Daí nós teríamos, daí a importância da Lei Maria da Penha tendo aí um suporte para essas pessoas que ainda não conseguem, que são as pessoas hipervulneráveis. A Lei Maria da Penha, ela tem, só tomar uma água aqui. A Lei Maria da Penha, ela tem um papel importantíssimo também, porque ela trouxe importantes inovações, que a gente sabe que em razão da nossa falta de estrutura, ainda não se efetivou como deveria, mas ela trouxe importantes inovações. Por exemplo,
o procedimento relativo aos crimes que envolve Lei Maria da Penha não podem ir para o juizado especial, juizado que a gente chamava de juizado de pequenas causas, né? Juizado especial criminal. Não pode ir para o juizado especial, ainda que o crime ou a infração seja de menor potencial. Então, o agressor deu um tapa no rosto da vítima, ficou vermelho, xingou, proferiu xingamentos, ofensas verbais. Nem esse crime sendo, em tese, né, em termos de pena, um crime de menor potencial, esse procedimento não vai para o juizado. Não pode pagar cesta básica, aplicar penas alternativas, nesses casos de crimes contra as mulheres no contexto da Lei Maria da Penha. Inovação importante. Em que pese, nós temos uma outra situação, que é, diante disso, o que acontece? A gente acaba tendo outras dificuldades. Quais são? Os procedimentos têm que passar pelo trâmite normal, pelo trâmite comum da justiça, e o trâmite normal é lento. Cai na vala comum, fica lento. Ficando lento, como esses crimes têm a pena pequena, prescreve muito rápido. Então, percebem que ainda temos muitos ajustes a serem feitos, mas outra inovação importante, a vítima não pode mais se retratar. Não tinha um negócio assim, eu que sou delegada que vem de antes da Lei Maria da Penha, né? Tinha um negócio assim, a vítima procurava a delegacia e falava assim, eu vim aqui retirar a queixa, né? O termo correto nem é esse, eu vim me retratar da representação. Eu vim aqui retirar a queixa. A Lei Maria da Penha proibiu isso. Agora, depois da Lei Maria da Penha, a retratação só pode ocorrer em uma audiência de justificação e quando o crime puder se retratar, por exemplo, crime de ameaça, dano, crimes contra a honra. Se for crimes de agressão física e outros mais graves, não cabe a retratação. Mas os crimes que houver possibilidade de retratação, não pode ser na delegacia, tem que ser em uma audiência justificando, porque muitas vezes essa mulher está coibida, está sendo coagida a fazer isso. Então, por isso a importância de passar por esse filtro para enrijecer mais, para dificultar mais essa retratação da vítima. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz importantes inovações. Uma outra situação que a Lei Maria da Penha trouxe de importante e que realmente isso tem bastante efetividade, mas ainda não conseguimos resolver os problemas todos, mas ainda temos uma grande importância, é o mecanismo da possibilidade de nós pedirmos as prisões preventivas. A Lei Maria da Penha prevê as medidas protetivas de urgência. E, caso esse agressor não esteja respeitando essas medidas que foram determinadas, de afastamento, de não ligar, de não mandar mensagem, de não aproximar, de não ir ao lugar onde a vítima está, e outras, se ele não estiver cumprindo as medidas protetivas, o juiz pode decretar a prisão preventiva desse agressor. O delegado de polícia ou o Ministério Público representam e o juiz pode decretar a prisão preventiva desse agressor para garantir a eficácia das medidas protetivas. O descumprimento também passou a ser crime, um tipo penal, artigo 24A da Lei Maria da Penha, que antes não tinha um crime específico. Agora, além de poder pedir a prisão preventiva nessas hipóteses, ser decretada essa prisão preventiva, porque a gente sabe que prisão preventiva, aí para o pessoal do direito é mais fácil entender, a prisão preventiva, que é uma prisão cautelar, é uma prisão antes da pena, antes da condenação, a prisão preventiva ela é uma exceção. O juiz só pode decretar a prisão preventiva se houver preenchido os requisitos do Código de Processo Penal, que é não garantir a ordem pública, poder comprometer a garantia da aplicação, assegurar a aplicação da lei penal, o cara está arriscando fugir, ou ele está ameaçando testemunhas, ele está coagindo testemunhas, procurando pela vítima. A prisão preventiva, em regra, só é solicitada e deferida nessas hipóteses. É difícil conseguir prisão preventiva de alguém que cometeu um crime antes da decisão final, uma prisão antes da decisão final. Mas, no caso de Lei Maria da Penha, é mais fácil, porque se esse agressor não respeitar as medidas protetivas de urgência, isso já é suficiente para o juiz decretar a prisão dele. Desde que se comprove que ele não está respeitando a decisão de afastamento, o juiz decreta a prisão preventiva para garantir essa eficácia, a eficácia das medidas protetivas. É no raciocínio assim, você não vai respeitar, não, você vai continuar indo atrás da mulher, então nós vamos ter que te prender. Não respeita as medidas protetivas, prisão preventiva. Uma inovação importante, porque funciona. As mulheres, a gente não pode pedir a prisão preventiva de cara,
se não tiver, né, uma situação em flagrante, a gente não pode prender de cara, mas a gente pode prender caso ele não esteja respeitando as medidas protetivas de urgência. Então, são muitas inovações. Aqui em Montes Claros nós não temos ainda, em Minas Gerais nós só temos dois, que é uma inovação importante da lei também, que são que é a previsão na Lei Maria da Penha da criação do juizado de violência doméstica. O juizado de violência doméstica tem esse nome juizado, mas é uma vara especializada de violência doméstica. Seria importantíssimo que nós tivéssemos em todos os lugares, porque o juiz decidiria sobre as medidas protetivas, sobre os inquéritos, sobre os processos, de forma mais célere, de forma mais especializada. Além disso, o juiz teria uma equipe multidisciplinar para dar suporte nessa decisão dele aí de conceder medidas, para dar suporte a essa família, porque nós sabemos que a violência contra a mulher, ela atinge todo o núcleo familiar. Então, é importante que todo o núcleo familiar esteja amparado. E se nós tivéssemos o juizado de violência doméstica, e a gente fica cobrindo isso com a rede de enfrentamento, com os órgãos da rede, mas se nós tivéssemos essa equipe aqui na nossa cidade, só temos em Juiz de Fora e Belo Horizonte aqui em Minas, nós teríamos um resultado também muito melhor, porque nós teríamos aí, com certeza, diminuiríamos a impunidade, os processos seriam mais céleres, mais rápidos, e nós teríamos aí uma resposta mais rápida, dando segurança para essa vítima. Porque um fator também que desestimula as vítimas, ela é entrar com o processo fica parado, não anda, ele continua perturbando, ela desiste, desanima e acaba voltando muitas vezes. Então, se nós tivéssemos um processo mais célere, talvez nós conseguiríamos também, seria também uma forma importante de diminuir aí a violência, gerando segurança para essas vítimas. Então, já estou caminhando aqui para o fim. Deixa eu lembrar aqui o que nós temos mais para falar sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, portanto, é preciso a gente lembrar que ela não traz tipos penais, ela não fala quais são os crimes. Só tem um crime, que é o descumprimento de medidas. Os crimes continuam lá no Código Penal. Ameaça, lesão corporal, feminicídio, roubo, extorsão. Nós temos, lá no artigo 7º, nós temos os tipos de violência contra a mulher. A lei só fala os tipos de violência, que é a violência física, que é quando se agride fisicamente, deixando ou não deixando marcas, desde o empurrão até o feminicídio. Nós temos a violência psicológica, que é quando o sujeito, inclusive hoje em dia, a violência psicológica é crime tipificado no Código Penal, artigo 147b. Violência psicológica contra a mulher, que é aquela situação em que o companheiro, o marido, o namorado diminui a autoestima da mulher. Ele acaba minando o amor próprio daquela mulher com comentários que, às vezes, ali nas entrelinhas, sugam aquela mulher, impedem aquela mulher de ter uma vida harmônica com as pessoas, uma vida social. É a violência psicológica. Nós temos também a violência moral, são os crimes contra a honra, injúria, difamação e calúnia. Nós tivemos agora uma prisão hoje importante na Delegacia de Mulheres aqui, de uma situação de um ex-namorado que divulgou fotos íntimas da mulher, difamando essa mulher aí na cidade, porque não se conforma com o fim do relacionamento. Então, nós temos aí a violência moral. Nós temos também a violência patrimonial, porque tem muitas situações em que o sujeito, terminando o relacionamento ali para se vingar, ele subtrai os bens daquela mulher, destrói bens da mulher. E temos também a violência sexual, porque as pessoas acham que marido não comete estupro contra a esposa, que no âmbito doméstico não tem. Tem sim, pode caracterizar assim. Nós temos violência sexual, inclusive, de pais com filhas, de padrastos com filhas. Infelizmente, 60% dos estupros de vulneráveis são praticados dentro de casa, no âmbito doméstico, no âmbito familiar. Então, a Lei Maria da Penha não traz os tipos penais, mas ela traz lá no artigo 7º os tipos de violência contra a mulher. Qualquer uma dessas situações são tipos de violência. É muito importante que a vítima seja... 54% das pessoas conhece alguém, ou seja, mais da metade das pessoas que estão assistindo aqui, conhece alguém, já viveu ou conhece alguém que viveu ou vive violência doméstica, que já foi agredido, que vive essa situação. Então, é muito importante que nós façamos nosso trabalho de conscientizar essas pessoas. A gente sabe que os adultos
vão agir quando querem, mas a gente está ali dando suporte, dando apoio, fazer a denúncia, não aceitar a violência, não tolerar a violência contra a mulher. E já finalizando a minha fala, a gente sabe, né, que a violência contra idosos, contra crianças, é intolerada. A gente não tolera, a gente age, a gente não aceita. Se a gente vê um idoso judiado, se a gente vê uma criança judiada, mas a violência contra a mulher é muito mais tolerada. Então, a gente precisa dizer não, e isso não é só para as mulheres, é para todo mundo. Nós temos muitos homens bons também, que não aceitam, que não admitem a violência contra a mulher. Então, é importantíssimo que nós tenhamos consciência e não basta só nós termos uma excelente lei, nós precisamos unir forças, nós precisamos fazer de tudo, todos os movimentos possíveis para fazer a Lei Maria da Penha se efetivar, para ela ganhar corpo, para ela ganhar efetividade, conscientizando todas as pessoas aí do que prevê a lei, quais são os direitos, do que é possível fazer. Muito obrigada, gente. Estou à disposição aqui para perguntas. Professora Karine, minha querida, muito obrigada. É tão bom te ouvir, porque você fala com tanta propriedade, com tanto conhecimento prático, com tanta vivência, que eu tenho certeza que isso facilita para nós, não só quem é do direito, mas para todo mundo que está assistindo. A gente tem estudante de medicina, de engenharia, de arquitetura, de vários cursos aqui, e também do direito. Então, eu acho que é uma fala importante. No momento, a gente está direcionando para a prova do ENAD, mas a temática, eu acho que ela é atual e relevante o tempo inteiro e em todos os aspectos. Muito obrigada. Eu tenho uma dúvida, que eu ouvi dizer que tem agora um auxílio, alguma coisa nesse sentido, auxílio moradia, auxílio aluguel, alguma coisa assim, para as mulheres que estão em situação de violência. Isso já está vigente, Karine, ou é uma... Não, já entrou em vigor a previsão de pagamento de auxílio aluguel pelo poder público para as mulheres que não tiverem condições. É uma das previsões das medidas protetivas de urgência. Uma das medidas protetivas de urgência agora vai ser essa. Ela vai solicitar ao juiz. O juiz pode determinar. Na prática, eu ainda não sei dizer, porque é bem quentinho, começou a entrar em vigor agora, né? Como é que se já está se operacionalizando? Porque a Lei Maria da Penha, como vocês sabem, não existem as políticas públicas como a gente gostaria. Mas já está previsto na Lei Maria da Penha, já é possível as mulheres pedirem como uma das medidas protetivas de urgência. Quando eu vi, eu fiquei muito interessada, porque eu acho que um dos problemas que essas mulheres enfrentam é aquela ideia de não ter para onde ir, ou não ter como se garantir fora daquele ambiente, ainda que de violência. Eu acho que isso talvez tenha sido uma iniciativa que vai ajudar realmente essas mulheres a saírem dessa situação, a buscarem ajuda externa, né? Eu acho que vai facilitar muito, vai ajudar bastante. Cara, muito obrigada, viu? Eu queria poder ouvir você mais vezes, mais tempo, porque eu te falo que é muito maravilhoso. Nós estamos sempre juntas. Sempre, graças a Deus. Agradecer a professora Sinara, que sempre nos apoia, nos ajudou na divulgação, na escolha da temática. Muito obrigada, Sinara. Ela está sempre nos ajudando. Parabenizar a professora Karine, né? Foi muito bom, Karine. Ouvir é sempre bom, viu? Muito obrigada, gente. Nós estamos aí no desafio de escrever nosso artigo, né, Karine, sobre a violência. É muito fácil, né? Estamos escrevendo. Agradecer obrigada, viu, gente? Professora, a coordenadora de odontologia, Dani, estava conosco. Minha querida. Você passou a lista? Que, Sinara? Você colocou a lista no chat? Você está escutando o que ela está falando? Não entendi. Falou com alguém no chat. Ah, sim. Eu escrevi aqui, estou mandando as mensagens. Agradecer ao professor Igor por ter participado conosco também. Igor também sempre. Abraço, Igor. Obrigada. E todos os acadêmicos que participaram, viu? A lista já está aqui, eu já mandei. A lista já mandei. A lista, Tá aí, ó, que é para emissão de certificado, viu, gente? Estou acompanhando aqui as respostas chegando. Cá, muito obrigada. Espero que a gente se encontre para te ouvir falar, viu? E até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Estou vendo meus alunos aí. Beijo a todos, viu? Certo. Beijo, gente. Grande abraço.